Bom, então, por que que esses erros que eu vou mostrar aqui para vocês, eles são tão comuns? Eles estão relacionados com tudo aquilo que a gente viu de problema, com tudo aquilo que a gente viu de problema desde a primeira aula, né? Eu falei para vocês dos índices de falhas. Lembram-se lá? A gente tem mais ou menos, gente, mais ou menos 4,6% de taxa de falha anual dos pinos. Então isso significa que a cada 100 pinos que você fizer, a gente corre um grande risco de quase 5 deles falharem no ano. Não é uma taxa de falha muito grande, mas também ela não é muito baixa. Dentre os procedimentos restauradores, por exemplo, se você comparar numa restauração classe 2 em dente posterior, existem trabalhos de 5, 6 anos de acompanhamento clínico que mostram para a gente uma taxa de falha anual de 2,1%. Então é bem mais baixo. Uma classe 4 em dente anterior tem artigos científicos de mais de 20 anos mostrando para nós taxas de falhas anuais em torno de 4,1%. Então olha que as taxas de falhas dos pinos elas são maiores. Elas são maiores do que as restaurações diretas. Por quê? Porque a gente tem algumas coisas a mais. Para você fazer um pino, você tem necessidades endodônticas. Acabei de receber aqui um direct. Se eu tivesse tempo, eu tinha incluído ele aqui para mostrar a vocês. Acabei de receber um direct mostrando um caso de uma pessoa que me enviou lá, que fez um pino ontem, não sei, e que tinha um pino metálico extremamente falho, tirou esse pino, colocou um pino de fibra de vidro, acho que anteontem, e a paciente chegou hoje com um abscesso. Infelizmente, a pessoa não tinha percebido que esse paciente tinha uma lesão periapical. Então, olha só que coisa. É mexer num ninho de vespeiro, né? Mexer literalmente num vespeiro, quando você pega uma coisa assim e apresenta esse tipo de problema. Agora, o que ela vai ter que fazer? Vai ter que retirar todo aquele pino, retratar a endo, que deveria ser retratada mesmo antes. Foi por conta de um descuido de não ter observado a presença de uma lesão periapical. E aí, na hora que você mexe dentro do canal, aquilo tudo se ativa, né? Então, é importante a gente ter essa noção. Lembram-se, então, que dentro das taxas de falhas anuais que nós temos nos pinos, exatamente esse, é o principal motivo de falha. Ou seja, questões endodônticas. Então, não é nem o seu problema relacionado com poxa, eu fiz o pino errado. O pino, se você pegar a radiografia do pino dela, tá maravilhoso, tá lindo. Você olha aqui e fala, puxa, esse aqui vai pro livro. Os preparos todos perfeitos, a dimensão perfeita, reembasamento do pino, tudo lindo, 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 lindo. Mas é a questão endodôntica que afetou. Então, mais de 50% das falhas elas ocorrem por um problema endodôntico, infelizmente. E daí esse problema endodôntico precisa ser levado em consideração por nós, né? Para que você peça o retratamento quando for pertinente que isso seja feito ou então para que você saiba manusear isso caso você seja da endo, né? Antes de você dar sequência com o processo restaurador. E depois, a segunda, olha só, eu estou respondendo algumas questões para vocês do exercício, hein? Se você ainda não assistiu a aula, volta lá e assiste. A aula 1 foi liberada ontem às 20 horas e depois da aula nós já colocamos para vocês nos grupos do WhatsApp. Já colocamos o PDF da aula que tá descomunal. Tá um PDF fantástico. Um super PDF. E depois colocamos também, não lembro a ordem, mas foi um, depois o outro, colocamos um exercício para você fazer. Esse exercício tem uma pontuação, isso não é divulgado para ninguém, tá? Fica tranquilo, isso é só para você ter noção, puxa, aonde é que eu estou? O que é que eu sei? E eu vou saber isso de você, porque se eu souber aonde estão as suas falhas, aí eu sei como te ajudar melhor. Agora, se eu não souber, por exemplo, um processo de cimentação. Se você estiver fazendo alguma coisa errada e eu não souber,
tenho o que eu te falar, porque eu não sei. Aí eu vou assumir que as coisas estão corretas. Então, aquilo lá é muito bacana para isso. O segundo índice de falha, e tem uma perguntinha sobre isso lá, são as fraturas. E aí você tem fraturas radiculares, como o maior dos cenários das fraturas, e depois, no cenário das fraturas, entram fraturas de pino, núcleo de preenchimento, esse tipo de coisa. Então, olha só, vamos aqui para o nosso primeiro caso aqui, ó. Bom, tá claro, tá nítido, mais do que tudo no mundo, qual foi o motivo pelo qual nós temos uma falha aqui nesse elemento, né? Mas eu quero trazer uma informação aqui para você, para a gente conseguir... Deixa eu ver se eu... Só fazer um teste aqui, gente. Ah, aqui, aí assim fica mais bonitinho. Eu quero trazer uma informação aqui importante para você neste momento aqui, para você conseguir entender o porquê que essa falha ocorreu e o que a gente tem que fazer para a gente resolver isso definitivamente. Percebam aí o seguinte, nós temos aqui, depois da extração, esse é um caso me enviado pelo Dr. Rafael Calil. O Dr. Rafael Calil participa de um treinamento avançado em pinos que nós temos, então participou, né? Na verdade já se formou nisso, mas ele me envia direto, ele me envia alguns casos e esse é um caso dele. Eu gosto sempre de mostrar os casos dos meus alunos para que vocês vejam, não o Rodrigo executando alguma coisa, mas para você entender que é possível a gente realmente fazer tudo isso que a gente está vendo e ter o sucesso. Só que esses insucessos podem chegar na sua porta. Então, olha só, o que ocorreu? Duas coisas que eu quero que você perceba. Primeiro, vejam lá que a raiz ela está enegrecida por dentro, né? Depois dessa fratura aí, ele deslocou aquilo, fez a extração desse elemento e a gente consegue perceber essa raiz escurecida ali. Esse escurecimento aí, ele tem duas razões. Duas razões. Primeira coisa, quando você for fazer um núcleo metálico, não significa que é errado. Não é errado, pelo amor de Deus, não existe esse negócio do bem contra o mal. É o fibra versus o metálico. Tem situações que vão ser pertinentes a cada um deles. O que é fundamental, vocês vão ver isso muito claro hoje comigo. O que é fundamental é que a gente tenha um entendimento da onde eu uso, por que eu uso. Comecem a pergunta sempre com o porquê. Isso é o objetivo da 5W. Né? Por quê? Se você entender por que eu faço alguma coisa, isso te abre a mente para depois você entender o que faz e para depois você entender como você faz aquilo. A parte técnica é o último estágio. Primeiro você tem que se formar para entender os motivos pelos quais você decide fazer alguma coisa. E aí você tem a grande diferenciação dos profissionais que não cometem esse tipo de engano, que está nítido aí pra gente. Então, esse empretejamento ali da raiz tem a ver, em um primeiro momento, aí, com o quê? O uso de um núcleo, de um pino feito de cobre-alumínio. O que é o cobre-alumínio? É uma liga pobre, uma liga metálica pobre, extremamente barata, fácil do laboratório fazer, fácil de você desgastar, trabalhar isso no seu consultório, mas ela é absolutamente terrível. Terrível por quê? Porque isso oxida com o tempo e na hora que ela oxida, ela deixa a raiz preta. Essa daí até não tá tão preta assim, ela até escapou. Agora tem algumas dente anterior que fica tão escuro que aí eu vou te contar, aí é terrível, é terrível, terrível, terrível. Eu vou colocar para vocês amanhã, no nosso grupo de discussão do Facebook, esse caso que eu estou falando agora, de uma raiz que ficou enegrecida e a solução que a gente criou para resolver esse caso, tá? Um caso com 2 núcleos metálicos fundidos em centrais, 2 núcleos em centrais, e aí nós fizemos uma estratégia interessante, você pode usar lá para suas restaurações aí que você for fazer. Então vai estar lá no nosso Facebook, tá? Onde eu acho o nosso grupo do Facebook, tal? É só você tá. Se você está inscrito dentro da imersão, você já recebeu o e-mail, checa na sua caixa de spam, promoções, essa coisa se tá lá, checa isso. E você também teve a oportunidade de entrar nos grupos do WhatsApp. Dentro dos grupos do WhatsApp tem lá uma série de mensagens que mostra tudo isso para você. Então fique atento para você pegar tudo, tá bom?
Então aqui a primeira coisa ruim foi ter utilizado esse tipo de metal que é terrível, cobre e alumínio, tá? Segundo erro que a gente vê, não há necessidade de você utilizar um núcleo metálico fundido quando você tem uma raiz grande. Essa raiz era grande, né? Dá para perceber aí aonde esse pino foi colocado, essa raiz é grande, não há necessidade de você se utilizar de mais uma raiz. Quando você faz isso, lá na frente eu vou mostrar um outro caso para você, onde você vai compreender que essa tentativa de usar mais de uma raiz quando você faz núcleo metálico, ela pode te trair muito e te trazer um desconforto extremo, que é a trepanação, a perfuração radicular. Por quê? Porque as raízes são divergentes. E desde que as raízes não são perfeitamente paralelas entre si, um dos pinos pode atravessar para um lado que você não queira. E daí a gente surge um grande problema, tá? Então tome muito cuidado com isso quando for metálico. E o terceiro problema nesse caso é que vocês estão percebendo, aonde foi na raiz distal foi muito pouco, né? Então uma quantidade de preparo intrarradicular extremamente pequena para um tipo de material que não tem comportamento adesivo. Eu vou abordar isso bastante com vocês amanhã. Amanhã, na nossa aula de amanhã, a resolução dos erros que a gente viu na aula de ontem. Então, aí eu vou mostrar a você como que faz certo, como que resolve tudo. E uma das coisas é você entender esse processo, que é totalmente diferente. Por isso, você tem que lidar de maneira diferente. Os núcleos metálicos, eles precisam de comprimento, de extensão, porque ele trabalha com a sua retenção mecânica. Isso é por embricamento mecânico. Então, se ele não tiver extensão, é terrível. Precisa ser comprido. Precisa. Se ele for curto, eu vou mostrar a vocês todas as tensões que ali ocorrem e aumenta drasticamente as chances de falha, as chances de fratura.